alunos, bem-vindos. Vocês que estão acompanhando a disciplina de Cálculo 1, do curso de Engenharia, aqui da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer a segunda parte do estudo inicial de limites. Na última aula nós vimos as coisas básicas, introdutórias do cálculo de limites, e hoje nós vamos dar um passo à frente, aprofundar um pouquinho o nosso estudo anterior. Então, vamos lá. O que nós vimos na aula passada? Em alguns cálculos de limite, nós podíamos fazer o cálculo diretamente. Não havia nenhum obstáculo, o que eu chamava de indeterminação ou condição de existência. Nada impedia. Limite para x tendendo a 2, do logaritmo na base 2 de 2x mais 4, 3x menos 4. Se eu substituir x por 2, fica log de 4 mais 4, 8, sobre 6 menos 4, 2. Log de 8 na base 2 é o expoente, tal que 2 a ele vai dar 8, esse é o expoente 3. Log de 8 na base 2 é 3, e sobre 2, limite 3 meios, básico. Deu para fazer a conta, fizemos. Às vezes nós temos que eliminar a indeterminação. Limite para x tendendo a 5 de raiz de x menos raiz de 5 sobre x menos 5. Observe que se eu substituir x por 5, fica raiz de 5 menos raiz de 5, que é 0, 5 menos 5, que é 0, e eu não consigo fazer a conta. Mas, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais raiz de 5, é o conjugado do de cima, porque isso é uma diferença de quadrados, não é? A menos b, a mais b, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai me fornecer x menos 5, que vai se cancelar com esse x menos 5 aqui de baixo. Fica x menos 5 em cima e embaixo. E aqui embaixo vai sobrar 1 sobre raiz de x mais raiz de 5, que não dá problema para calcular quando x tende a 5. Porque é uma soma das duas raízes. Então a gente multiplica em cima e embaixo, por raiz de x mais raiz de 5, faz o produto da diferença de quadrados, x menos 5 cancela com o de baixo, 1 sobre raiz de x mais raiz de 5, x tendendo a 5 a conta fica normal, 1 sobre 2 raiz de 5, que se nós racionalizarmos, dá raiz de 5 sobre 10. Bom, isso chama-se eliminar a indeterminação. Vimos também um procedimento quando nós tínhamos funções quocientes de polinômios. E a estratégia era colocar em evidência o termo de maior grau em cima e embaixo. Aqui 8x3, aqui menos 2x3. Os parênteses, se nós fizermos a conta direitinho, vão começar por 1, ambos, porque você colocou em evidência o termo de maior grau, ele, colocado em evidência, ele contribui com 1. E como eu estou dizendo o de maior grau, todos os outros vão ter x no denominador. Porque eu coloquei em evidência a terceira, aqui era um x2, vai sobrar um x no denominador. Aqui que tinha x, eu coloquei x a terceira em evidência, sobra um x2. É só jogar o 8x3 pela distributiva e ver se recupera a expressão anterior. Todos esses que têm x no denominador, como o x está indo para infinito, esta é uma técnica para x tendendo a infinito, vão dar 0. 1 e 1, então vai dar 1 e 1. Mandam os termos de maior grau, que a gente simplifica. Nesse caso, cancela o x3 com x3, 8 sobre menos 2, menos 4. Poderia ter sobrado um x ou em cima ou embaixo. Se sobrar um x em cima, vai dar mais infinito. Se sobrar um x embaixo, vai dar 0. Outro limite que a gente já discutiu, 5x mais 2 sobre x2. 5x mais 2 é limitada, porque seno é limitado entre menos 1 e 1, vezes 5, isso fica entre menos 5 e mais 5, mais 2 fica entre menos 3 e mais 7. Função limitada é isso, tem um número que limita por baixo, um número que limita por cima. Neste caso, é menos 3 e mais 7. 1 sobre x2, quando o x tende a infinito, tende a 0. Então eu tenho uma função limitada vezes 1 sobre x2, que tende a 0. Limitada vezes função que tende a 0. Alguns livros chamam essas funções que tendem a 0 de infinitésimas. Limitada vezes infinitésima, limite 0. 5 seno de x sobre 2x é básico também. Basta você pegar o 5 e o 2 isolar. Seno de x sobre x, quando o x tende a 0, isso tende a 1. Então, isso tende a 5 meios. Básico. Exercício que nós não tínhamos feito nada muito parecido. Quando o x tende a infinito, seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Intuitivamente, o que está acontecendo? X está indo para infinito. 1 sobre x está indo para 0. Isso está lembrando o limite fundamental. E, de fato,
eu chego no limite fundamental por uma mudança de variável. Olha que bonitinho. Eu chamo 1 sobre x de y, então observe que eu mudei de variável. A variável não é mais x, é y. X estava tendendo a infinito. Ora, quando x tende a infinito, 1 sobre x tende a zero. Então, y tende a zero. X tendendo a infinito implica y tendendo a zero. E aí eu troco, ponho no lugar do 1 sobre x, eu ponho y, fica seno de y sobre y. E x tendendo a infinito é a mesma coisa que dizer y tendendo a zero. E pronto, esse é o limite fundamental, seno de y sobre y, quando y tende a zero, esse limite dá 1. Legal, né? Essa técnica de mudança de variável é uma técnica que limpa o limite, né? Parecia 1 sobre x está tendendo a zero, parece que tal. Quando a gente faz mudança de variável, fica muito claro que sim, é o limite fundamental escrito de outra forma. Existe uma lista de teoremas básicos, eu vou listar alguns, mas são mais ou menos aqueles teoremas esperados. Imagine que o limite de uma função f, quando x tende a c, ou mais infinito ou menos infinito, x tendendo a algum lugar, que o limite da função f seja a e que o limite da função g seja b, x tendendo a um certo valor c. Se eu fizer a soma, f de x mais g de x, vai tender para a soma a mais b. Natural. Quando f tem limite, g tem limite, o limite da f é a, o limite de g é b, o limite da soma é a mais b. Então, na verdade, a gente até já usou essa propriedade nos raciocínios anteriores, mas isso é um teorema formal de uma lista de resultados. Assim como vale isso para a soma, vale para o produto. Se o limite de f é a, de g é b, limite de f vezes g é a vezes b. Básico. Quociente. Se o limite de f é a, o limite de g é b, limite de f dividido por g é o limite da FA dividido pelo limite da G, que é B, desde, claro, que B é diferente de zero, porque senão não existiria esse quociente. É uma condição de existência bastante simples, bastante básica, bastante elementar, bastante previsível. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que nos denominadores não tenham zero. Zero nunca pode estar no denominador. Então, respeitada a condição de existência básica, é também um resultado básico de limites. E aí tem toda uma lista de resultados formais. Por exemplo, quando o limite de uma função é infinito, o limite 1 sobre é zero. Esse é um outro resultado importante. Será que vale a recíproca? A resposta é não. A gente viu na aula passada um exemplo em que isso não ocorria. Sabe que exemplo que a gente viu? 1 sobre x. Limite de x quando x tende a zero é zero. 1 sobre x de um lado é mais infinito, do outro lado é menos infinito, e aí não existia o limite de 1 sobre x. Isso a gente viu na aula passada. Um exemplo mais chocante é seno de x sobre x quando x tende a infinito. Esse limite é zero. Seno de x sobre x, o limite é zero. Por quê? Porque seno é limitado e porque 1 sobre x tende a zero. Agora, será que o inverso, 1 sobre seno de x sobre x, tem limite? Então, seno de x sobre x tem limite zero, limitada vezes 1 sobre x. 1 sobre fica a mesma coisa que x sobre seno, e esse limite não existe. À medida que o x vai para infinito, pensa o que acontece aqui. O x indo para infinito, o x fica dando voltas na circunferência trigonométrica. Então, o x está crescendo, indo para infinito. Só que o seno de x está fazendo uma maluquice, ele está dando voltas na circunferência trigonométrica. Ora ele é positivo, ora negativo. Ora ele vai para 1, ora ele vai para 0. Ora ele vai para menos 1, depois ele vai para 0 por valores negativos. E isso aqui oscila mais infinito, menos infinito, trocando de sinal e não se aproxima de nada. Ele cresce em tamanho, mas uma variação de sinal, ora é positivo, ora é negativo, por causa do sinal do seno, que fica oscilando. Então, não tem limite. Para fazer limites a partir desse repertório que a gente analisou,
Observem que a gente analisou várias situações básicas de limites. E aí, a cada novo exemplo, a gente retorna alguma coisa dessas que a gente acabou de ver. E aí a gente precisa dominar um pouquinho, ter uma certa habilidade com manuseio, manipulação de expressões algébricas. Seno de 1 sobre x, 1 sobre x2. X está tendendo para infinito, então 1 sobre x está tendendo para zero. Isso me lembra aquele limite fundamental. Seno de um ângulo sobre o ângulo quando o ângulo vai para zero, pensando aquele que nós fizemos com mudança de variável. Mas aqui está o quadrado embaixo. Então, um pouco de manipulação algébrica. Eu escrevo seno de 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x, porque é 1 sobre x quadrado. Uma das ocorrências de 1 sobre x eu deixei parado aqui. A outra ocorrência do 1 sobre x é 1 sobre x no denominador, então é como se fosse x multiplicando na frente. Dividir por 1 sobre x é multiplicar por x. Aí esse seno de 1 sobre x, quando o x tende para infinito, é 1, porque é aquele que a gente fez com mudança de variável há 5 minutos atrás. Esse vai para infinito, esse vai para 1, esse para infinito, produto vai para infinito. Na verdade, eu acabei de usar um teorema que pode ser enunciado assim. Se o limite da f é L, positivo, e o limite da g é mais infinito, o limite do produto é mais infinito. E claro, você pode fazer adaptações, né? Se o limite fosse L negativo, o limite do produto era menos infinito. E também jogando com o sinal daquele limite. Certo? Então vocês estão vendo que essa teoria de limites ela vai se estruturando, vai tendo um conjunto de resultados bastante fortes e que vão nos fornecendo técnicas para calcular muitos limites. Será que se o limite de uma função é zero e da outra é infinito, será que nós podemos concluir alguma coisa sobre o produto? Zero vezes infinito, quem ganha? Essa que seria a pergunta. Uma é zero, outra é infinito. O que dá o produto? Resposta, não dá para saber. Pode dar qualquer coisa. A gente vai chamar isso de uma indeterminação, porque pode dar qualquer coisa. E vou mostrar por que é uma indeterminação, por que pode dar qualquer coisa. Então lembra, a pergunta é, um zero e um infinito. Será que dá para falar do produto? Zero e infinito. Olha esses três casos. X tendendo a infinito, 1 sobre x2 vai para zero, nos três casos. 1 sobre x2 vai para zero. X vai para infinito, x2 vai para infinito, x3 vai para infinito. Então, nesses três exemplos eu tenho uma que vai para zero e a outra que vai para infinito. Só que se eu fizer x 1 sobre x2, cancela da 1 sobre x. X infinito, zero. Se eu fizer x2, cancela o x2, dá 1. X infinito, 1. E se eu fizer x3, x2, cancela, sobra x. X infinito, mais infinito. Olha que bonitinho. Três exemplos muito simples, mas que mostram que eu posso ter uma indo para infinito, a outra para zero, e o produto pode dar qualquer coisa. Por isso que a gente diz que é uma indeterminação, porque não tem como saber a priori, não dá para formular nenhum teorema dizendo nestas hipóteses o limite é infinito, é zero, ou o que é. É uma indeterminação. Outras indeterminações, infinito dividido por infinito, zero dividido por zero, são impossíveis de dizer a priori o que resulta. Daqui a algumas aulas, quando nós tivermos já estabelecido o conceito de derivada, eu vou falar num teorema chamado regra de L'Hopital, que vai permitir a gente calcular limites com indeterminações. Mas para usar o teorema de L'Hopital precisa saber derivadas, e derivadas nós não estudamos ainda. Mas, se vocês virem algum livro, alguma referência, alguma coisa sobre o teorema de L'Hopital, vocês vão ver que dá para calcular limites destas indeterminações de uma maneira muito legal, que chama teorema de L'Hopital, usando derivadas. Isso a gente vai fazer daqui umas poucas aulas. Tá? Olha para uma função dada por duas fórmulas. Se para x maior ou igual que 1, ela vale 2x mais 5. E para x menor do que 1, ela vale x2 mais 5. Será que existe o limite para x tendendo a 1 dessa função? Como que a gente faz essa análise? Bom,
olha o limite para x tendendo a 1 por valores superiores e para x tendendo a 1 por valores inferiores. A gente indica isso, x tendendo a 1 mais e x tendendo a 1 menos. Então eu calculo limite de f de x para x tendendo a 1 mais. Significa que ele está tendendo a 1 por valores maiores do que 1. Então é x maior do que 1. Tende a 1, mas é maior. Então vale essa fórmula e, portanto, o limite é 2 vezes 1 mais 5, 7. Ok? E o limite para x tendendo a 1 menos. Não confunda x tendendo a 1 menos com menos 1. Não é menos 1. X está tendendo a 1. O menos ali naquele expoente significa que ele está tendendo a 1 por valores menores do que 1. Então, tipo 0,9, 0,99. Ele continua tendendo a 1. Para que eu uso a informação que ele é menor do que 1, que é o x tendendo a 1 menos? Para saber que é a linha de baixo que está operando, porque o x é menor que 1. Então, continua tendendo a 1, eu vou fazer x igual a 1, não menos 1, mais 1. Só que eu faço x igual a 1 na linha de baixo, porque tender a 1 menos significa tender a 1 por valores menores do que 1. Então, quando x tende a 1 aqui, ele vale 6. Então, de um lado tende a 7, do outro tende a 6. Então, os limites laterais são distintos, não existe limite desta função. Certo? Isso é um resultado básico também. Para que exista o limite de uma função quando x tende a c, os dois limites laterais têm que ser iguais. Se os limites laterais forem distintos, não existe o limite. Se os limites laterais forem iguais, existe o limite. Esse exercício motiva a seguinte consideração. Nós dizemos que uma função é contínua num ponto C. Se, primeiro de tudo, existe f de c, quer dizer, se c está no domínio. Se existe o limite para x tendendo àquele ponto. E se o valor da função no ponto é igual ao limite da função no ponto. Então tem três coisas para ser contínua. Primeiro, tem que estar definida no ponto, o que é óbvio, né? Se uma função não está definida num ponto, eu não vou falar nada daquele ponto. Então, primeiro, imagine que existe a função definida no ponto. Imagine que existe o limite para x tendendo ao ponto. Imagine que o limite e o valor da função, ambos existem, as duas existências estão garantidas no 1 e no 2, se esses dois são iguais. Então, a função é contínua. Geometricamente, pega a função que está desenhada aqui. Essa função aqui, por um acaso, é 2x mais 1, mas isso é irrelevante. Observe que existe o limite para x tendendo a 1 e vale 3. Está definida no 1 e vale 3. Então, está definida no 1, vale 3 e o valor é igual ao valor do limite. Então, ela é contínua em x igual a 1. Essa daqui não está definida no 1. Tem limite para x tendendo a 1, que vale 3. Mas ela não está definida no 1, ela não é contínua no x igual a 1. Essa daqui está definida no 1 e vale 5. Tem limite para x tendendo a 1 e vale 3, mas eles não são iguais. Então ela também não é contínua no 1. As funções com quais nós estamos habituados a trabalhar, polinômios, trigonométricas, seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo, todas são contínuas em todos os pontos do domínio. Quer dizer, o conceito de continuidade é um conceito natural, bastante básico. As funções mais comuns do nosso dia a dia dentro da matemática são contínuas. Então nós podemos trabalhar tranquilamente com elas. O tipo de pergunta frequente é se você tem uma função definida como essa aqui, x2 menos 1, 3x menos 3, se x é diferente de 1, e vale 1L se x igual a 1. Para que valor de L que ela é uma função contínua? Observe, ela está definida no 1, então já está garantido. Sei o valor dela no 1 é L. Para ser contínua, tem que ter limite para x tendendo a 1 e ele tem que valer L. O que eu vou fazer? Vamos calcular o limite para x tendendo a 1. Se não existir limite, ela não é contínua. Mas calculando o limite para x tendendo a 1, x2 menos 1 eu fatoro x menos 1, x mais 1. 3x menos 3 eu fatoro 3x menos 1. O x menos 1 cancela, sobra x mais 1 sobre 3. Eliminamos a indeterminação. X tendendo a 1, isso tende a 2, isso é 3, 2/3. Então ela tem limite quando x tende a 1 e é 2/3. No 1 ela vale L. Qual é o único jeito dela ser contínua? Se o L for igual a 2/3.
essa é a conclusão. Ela é contínua se o L for igual a 2/3. Certo? Essa é a base de limites e continuidade. Vamos, na próxima aula, avançar no nosso curso. Tá bom?